nós vamos agora para nossa aula de história, né? E toda vez que eu falo, eu ouço ou eu leio a palavra escola e vem assim uma saudade, né? Da nossa escola, uma saudade de você, né? Dá um aperto no coração. Mas eu não posso, eu tô ainda confiante que tudo vai passar. Tudo na nossa vida passa, tudo. E eu tô acreditando que tudo vai passar. Vamos lá? Ânimo para nossa aula então de história, na página 60. Escola de outros tempos, né? Mesmo diante dessa pandemia, se a gente for analisar, a nossa escola ainda é melhor do que a escola de antigamente. Durante muito tempo era costume dos pais e as pessoas mais velhas da família ensinarem as crianças o que era necessário e importante sobre a vida. Por exemplo, os filhos seguiam as profissões dos pais porque eram os pais que ensinavam e eles ali aprendiam. As meninas, elas não iam para a escola, elas ficavam em casa porque elas precisavam aprender a lavar roupa, passar roupa, limpar casa, fazer pão, fazer sabão, cozinhar. Essa era a função das meninas, por isso elas não iam para a escola. Iam para a escola somente os meninos de famílias ricas. Olha que chato, né? Muito triste isso aí. O tempo foi passando, né? E aí veio então que as meninas também poderiam estudar, tá? Na década de 1960, 1930 ali, aí as meninas também já podiam ir para a escola, né? Lá eles estudavam literatura, ler e escrever, ciências, matemática, astronomia, eles aprendiam. E detalhe, os professores eram homens, tá? Eram muito poucas mulheres. Bom, se você fosse uma criança cerca de 2.500 anos atrás, só ia para a escola os filhos de rico, de família rica, né? Porque naquela época não tinha escola pública, só tinha escola particular, escola privada, e tinha que pagar e era muito cara, tá? A escola. Então o menino que não conseguia ir para a escola, ele ficava o quê? Analfabeto, e ele ia ter que seguir a profissão do pai, como a professora já disse ali, né? As aulas aconteciam pela manhã e o aluno aprendia ali a ler e escrever, o latim, o grego, né? E nas aulas de matemática eles usavam números romanos, não são esses números que nós estamos acostumados hoje, né? As meninas eram educadas pelas mães, que lhes ensinavam os deveres domésticos, né? Como a professora já diz. E preparava elas para casar, para ter família. Era essa, né? Com o tempo foi passando, as leis foram mudando, algumas mulheres resolveram lutar também pelos direitos iguais e tudo foram se encaixando, né? E hoje, o povo brasileiro, assim como a maioria das pessoas da América Latina, é descendente da cultura latina. Por isso, a palavra da língua portuguesa se parece muito com as antigas palavras latinas, como você pode ver ali no exercício 1 da página 61. Escola, né? A professora não sabe se essa é assim que pronuncia, mas ela vai ler como está escrito aqui. Qual das palavras você acha que é a mais provável da língua portuguesa? Escola, studium. Qual que é o mais provável? O estudo, porque é bem parecido, né? Discípulos, discípulo, né? Escritura, escrita. No exercício 2, você vai pintar de vermelho as características das escolas romanas e de verde as características das escolas atuais. Algumas características são as mesmas. E o que você vai fazer? Vai ter que dividir o quadrinho com as duas cores, tá bom? Na página 62,
Ali observem as imagens, né? Fotos, né? São 3 fotos da década de 1930, a segunda foto da década de 1960 e essa daqui já é mais atualizada de 2010, né? Já está mais próximo de nós ali. Você vai responder ali no exercício 3, de acordo com as fotografias da página anterior. Você vai na década de 1930. Como que eram os uniformes? Aí você vai colocar aqui abaixo, tá? Como que era a turma de alunos? Era só meninos, somente meninas, ou era mista, com meninos e meninas? Na década de 1970, como era o uniforme, como eles se vestiam, tá? E as turmas, como que era? Somente meninos ou mistas, tá? E o último, na década de 2020, como que era o uniforme e como eram as turmas, tá bom? Na pergunta 4, ela é um pouco pessoal. Os uniformes mudaram, você podem observar nas fotos ali da página 62 que os uniformes mudaram muito. A sua opinião, por que o estilo de uniforme mudou? Eu tenho a minha opinião. E a sua opinião? Você pode conversar, tirar uma ideia com um adulto aí perto de você para descobrir qual é a sua opinião sobre os uniformes, tá bom? E o exercício 5 é moleza, desenhe o uniforme utilizado na sua escola atualmente, tá? Acompanhe aqui o uniforme que você pode usar para desenhar. Você pode usar também o teu próprio uniforme, tá bom? Bom, acho que essa era a nossa aula de história hoje, tá? E leia os textos certinho, faça todas as atividades, deixa na plataforma para a professora poder acompanhar, tá bom? E amanhã já tem também um outro vídeo com as correções, não deixa de assistir, sempre tem alguma coisa para você aprender, tá bom? E ânimo, que em breve tudo isso vai passar e nós vamos poder voltar para a escola, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula!